Oi, eu sou a Bruna, a mãe do Henry e da Isis, e esse é o Mater, um podcast que foi criado para ser um lugar de troca e acolhimento. Oi, hoje eu tô aqui com a Simone, que é a mamãe do Luca e também doula. E, gente, a gente vai falar um pouquinho que ela foi a minha doula. Isso aí. Me acompanhou na gestação do Henry. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Isso aí. Simone, primeiro quero te agradecer. Tô muito feliz que você veio. Também estou feliz pelo convite. Obrigada. Vai ser muito bom, né? A gente vai trazer aqui informação. Sim. Contar um pouquinho aqui da minha história com você. Você vai contar um pouquinho da sua história também. E, então, muito obrigada. De nada. E vamos começar, então, um pouquinho primeiro falando de você. Você sempre quis ser mãe? Não, a maternidade foi uma surpresa pra mim, né? Eu tava assim, no início da minha vida adulta, né? Tava de 19 a 20 anos e a gestação, ela foi uma surpresa muito agradável pra mim, né? Foi a partir da gestação que tudo começou a acontecer, assim, na minha vida. E então, super jovem. Super jovem. Quando você descobriu a gravidez, primeiro foi um susto. Um sustinho, viu? E você compartilhou assim com seus pais? Como que foi isso? Então, menina, quando eu me toquei que eu tava grávida, eu falei assim, nossa, eu preciso de procurar um médico primeiro, né? Então, eu procurei um médico, o Dr. Fábio. Até hoje a gente tem contatos, né? Ele hoje é ginecologista obstetra. E foi a primeira pessoa que eu contei, que eu me abri sobre a gestação. E ele sempre me xingava porque eu já estava indo pro 3º mês e ainda não tinha contado sobre a gestação, porque foi um susto muito grande, eu era muito nova. E você descobriu rápido ou você demorou a descobrir? Eu descobri, tava com 1 mês, porque minha menstruação, ela é muito regular, muito regular. Então, quando ela não veio, eu falei, caramba, acho que eu dei bobeira aí. E aí, depois de 3 meses, ele conversou comigo, falou, nossa, mano, a gente tem que contar e tal, e tal, e tal. Aí eu fui lá, arrumei coragem, contei. E foi um susto, né? Então, assim, inicialmente puxaram minha orelha, mas assim, o Luca foi muito bem aceito. Hoje em dia ele é a paixão das nossas vidas, sabe? Eu não imagino a minha vida sem o Luca de jeito nenhum, sabe? O Luca é o meu tesouro, sabe? É o meu norte, assim, pra vida. E ele tá com 10 anos? 10 anos. Vai fazer 11 agora, dia 27. Nossa, muita coisa, né? Muita coisa. E como que foi assim, sua gestação primeiro? Você era muito jovem e foi uma gestação tranquila? E eu tive muita sorte, porque tirando isso de ser uma gestação na adolescência, né? Foi uma gestação impecável, impecável. No final eu tive um crescimento uterino restrito, né? Então o Luca era uma criança pig e era pequena para a idade gestacional. Foi a única coisa que a gente teve demais. Mas assim, foi através, né, desses movimentos todos que eu conheci, né, a humanização do parto. Então, assim, eu tinha muito medo do parto. Muito medo do parto. Já podemos entrar nessa? Podemos. Eu tinha muito medo do parto, gente. E o medo veio assim que você descobriu a gestação? Você começou a pensar nisso? Eu já tinha medo antes. Eu ficava assim, gente, mas aí você tem filho, aí o filho ele tem que sair por cesárea ou parto normal e tal. Como que é isso? E assim, as referências que eu tinha de parto normal eram aqueles partos muito violentos, né? Então aqueles partos que tinha o corte, que empurrava a barriga da gestante. E eu fiquei assim, muito assustada, né? E agora? Como que eu vou fazer? Como que vai ser meu parto? E foi quando eu comecei a estudar sobre parto humanizado. E aí eu vi que tinha uma via de parto além, né, do que a gente estava acostumada, a cesárea e o parto traumático. Aí comecei a estudar e foi quando eu tive o Luca, que foi assim, o final do ciclo e foi uma experiência transformadora, sabe? Você passou pelo parto, você sabe, né? Às vezes a gente fala, não, é só dor, é só isso. Não, é uma experiência, assim, avassaladora, transformadora. Me transformou, eu vi que eu era muito mais capaz do que eu achava, porque até então eu estava passando por uma gestação
de muitas dúvidas, né? Será que ela vai conseguir criar? Será que ela vai conseguir amamentar? Será que ela vai Mas conseguir... questionamento externo mesmo? Externo. Eu tive muito Das pessoas externo. falarem com você ou você fica sabendo? Que Das pessoas falarem, nossa, Simone, e agora? Como que vai ser? Porque você é tão jovem, será que você vai aguentar o parto? Será que você vai aguentar a amamentação? E eu não tinha uma base, assim, pra lidar com aquilo. E quando eu consegui parir, quando eu consegui ter o Luca de um parto normal, natural, muito bonito, eu falei, nossa, eu posso tudo. Eu posso amamentar esse menino, eu posso criar esse menino. E até hoje eu carrego comigo esse empoderamento que veio do parto, sabe? Aquele poder que veio ali do parto. Não, eu posso, eu consigo, eu vou, sabe? E você pode dizer, tipo, por você principalmente, que foi graças à informação que você teve que você conseguiu chegar nesse parto totalmente diferente daquilo que você conhecia até então. Foi assim, através de informação, muitos grupos de apoio. Eu tive uma doula também, né? As pessoas falam assim, de onde que veio a sua vontade de ser doula? Gente, eu tive uma doula maravilhosa, a Xênia. Ela era de BH, então assim, ela me acompanhou mais na hora do parto mesmo, né? Então, lá na hora do parto, ela me acompanhou, ela me apoiou e tal. Eu falei, nossa, eu acho que eu gostei disso. E aí foi aí que veio essa vontade, assim, sabe? De ser doula. Do dia do parto? No dia do parto, a gente conversava muito por WhatsApp e tal. Mas já tava abrindo somente? De, ai, que legal. Então, ela já tinha mandado muita coisa. Ela já tinha mandado para eu assistir o Renascimento do Parto, o Parto Ativo para eu ler. Eu já lia muito documentário, via muito vídeo, sabe? Muito vídeo de parto. E nisso eu já fui me preparando ali para o parto normal. Aí tinha um grupo no Facebook antigamente que chamava Parto Natural. Aí todo mundo falava muito bem de Sofia, ai, vai pro Sofia, não sei o quê. Só que pra mim o Sofia era uma realidade assim, que eu não ia conseguir chegar lá. Mas eu consegui, né? No dia do parto, eu ganhei o Luca no dia da eleição. E a minha prima, que é enfermeira obstetra lá no Sofia, tava em Congonhas. E aí eu falei com ela assim, meu tampão saiu, eu tô sentindo umas contrações e tal. Ai, vem pra cá pra te avaliar. Quando eu cheguei, eu já tava com 3 centímetros. E ela falou comigo assim, o que você acha da gente ir pra BH? Vamos pra BH? Qualquer coisa, se não for trabalho de parto, amanhã você volta pra Lafayette. E aí eu fui pro BH, fiquei lá. O pai do Luca, ele tava pra Cubatão. E eu liguei pra ele, falei com ele, olha, o Luca vai nascer. Aí ele falou assim, mentira. Eu falei, vai nascer. E assim, no meu coração... Quantas semanas? Eu tava de 37 semanas. Mas no meu coração eu sabia que ele ia nascer, sabe? E aí na hora que ele chegou no hospital, na hora que ele chegou na casa que a gente tava, que eu vi ele, o Luca puxar saco desde sempre, falou, agora eu vou nascer. Mãe, as contrações começaram, muita ocitocina e tal. E aí eu fui pro hospital e o Luca nasceu naquele dia. E o seu parto foi demorado? Como foi? Então, meu tampão mucoso saiu 5 horas da manhã, mas eu não tava sentindo nada. Aí eu fiquei durante o dia. Quando foi 11 horas da noite, eu comecei a sentir as contrações mesmo. E aí o Luca nasceu, 5h21 da manhã. Então, assim, 24 horas mais ou menos, assim. Mas não foram 24 horas de dor, não, sabe? Foi bem, bem tranquilo. E a sua dor das contrações, como que você enumeraria? Bruna, eu não lembro mais. Não? Não lembro. O que eu consigo mais ter uma lembrança, assim, é quando eu vejo a gestante ali sentindo a dor e ela me relata um pouco, aí eu me dá aquele flashback, assim, mas a dor do parto no meu corpo eu não lembro mais. Então é real que a gente esquece. É real. Tá vendo? 10 anos depois, pelo menos. Porque eu lembro. Você lembra? Mas também eu tenho pouquinho mais de um ano, né? Foi meio seguido. Então, pro Daís, eu ainda lembrava do Henry. E eu lembro. Você lembra da dor? Eu lembro. Eu não lembro da dor, gente. E aí eu não quis ter mais. Você lembra da dor e quis ter mais uma. Eu quis. Mas você lembra do meu? Ô, gente, a gente vai contar aqui. Na hora que eu deitei lá, você tava até colocando aqueles negocinhos assim em mim. E o Felipe falou assim, doeu? Falei, doeu. Vai querer outro? Vou. Assim que eu nasceu, eu já sabia que eu queria outra. Tipo assim, aquela dor não me assustou.
Porque é uma dor do corpo pro corpo, né? Depois não é que uma sai, tipo assim... É um alívio. meio que acabou, né? É uma dor fisiológica, né? Então, Sim. assim, ela vem, ela vai, e os dois foram naturais. Tá vendo? O meu também foi naturalzíssimo. Então, vamos contar um pouquinho do meu? Eu quero te perguntar muita coisa. Ó, mas já tem muito tempo, hein? Se eu não lembrar, você não repara, não. Não tem problema, porque você deve... Depois de mim, já deve ter vindo não sei quantas, né? Pessoas que já passaram por você. Nossa, muita gestante. Mas eu lembro, assim, eu lembro algumas coisas. Por alto. Eu e o Felipe, a gente sempre foi muito alinhado, né? No que a gente queria. Então, a gente sempre conversou muito. Então, desde que a gente casou, a gente sempre conversou muito sobre o que a gente queria, mais ou menos quando que a gente queria filho, o que a gente queria, tananã. E aí, quando a gente decidiu mesmo que a gente ia querer ter filho, a gente começou a dar uma pesquisada junto, o que a gente ia querer e tal. Tanto que a gente cogitou o parto em casa, você lembra? Domiciliar? Não. Eu cheguei você me passou a equipe, eu cheguei a entrar em contato e tal, só que eu fiquei insegura, porque eles falaram da possibilidade de não conseguir chegar. Pela estrada, e como não sabe a hora, né? E imprevisto e tal. Aí eu fiquei muito insegura. Eu falei, não vou me arriscar nisso, não. E aí eu desisti por isso, mas eu queria muito. Nossa, se dependesse de mim, depois da Daís, eu ia pro chuveiro aqui em casa e tinha aqui por conta própria. É porque não pode. Senão, não pode assim, né? Porque depois eu ia ter que levar no hospital, né? E tudo mais. Enfim. E aí a gente tava super alinhado. Então, quando a gente procurou, a gente já sabia meio que o que a gente queria, só que você trouxe toda a informação que faltava. Mas o Felipe sempre fala assim que a virada, a maior diferença que você fez pra ele, principalmente no dia em si do parto, foi porque chegou um momento, quando a gente começou a contar as contrações e tal, e aí ele te avisou, a gente tá contando e tal. Aí você falou, continua contando e vai me avisando, tá, não. E aí quando era perto de meia-noite, a dor intensificou bastante. E aí, eu tenho um linear um pouco elevado, eu não sou tão sensível pra dor. Então, tipo, eu suporto até bem. E aí, nesse momento, eu fui pro chuveiro e eu falei, tá no início ainda, eu não sei se eu vou aguentar. Dói muito. Aí, nessa hora, foi a hora que começou a doer mais. E aí, eu falei assim, Felipe, eu quero ir pra BH agora, eu não vou aguentar. Tipo, tá doendo muito. E aí, ele falou assim comigo, ai, meu Deus, ele ficou com medo, já. E aí ele te mandou mensagem e tal. Aí você falou, não, tranquilo, vou me arrumar aqui, não sei o que, vocês me pegam, a gente vai e tal. E ele falou que o que ajudou ele foi na hora que te encontrou. Porque aí você falou, não, tá ok ainda. Tipo, essa dor ainda tá tudo bem, sabe? Dá pra ir e tal. E essa calmaria que você passava pra ele de que, tipo, não, tá no tempo, é assim mesmo, não sei o quê. Aí conseguia fazer com que ele também me acalmasse. E a gente ainda ficou um tempo, né, lá. Ficou bastante tempo, foi? a gente ficou no apartamento lá. A gente saiu daqui meia-noite, foi pra lá, a gente ficou até 4 horas da manhã. Sim. E aí que a gente foi pro hospital. Sim. Então, quando eu cheguei no hospital, eu cheguei com 10 centímetros, né? E eu lembro que quando eu cheguei, eu fui entrando e eu fiquei com a minha bola. Você lembra disso? Não, eu tava com a bola de pilates, eu não soltei essa bola. E aí eu sentava na bola, toda hora que a dor tava muito forte. E aí eu fui entrando até a portaria, eu parei umas 5 vezes. Tipo, que a minha contração já tava bem... Eu não lembro se era 1 minuto, ou 2, tava bem, tipo assim, em cima mesmo. E aí a mulher, tipo assim, não, calma, respira mais tranquilo, que eu já tava assim, tipo, tava meio desesperada. Só que eu não tava gritando nem nada, então eu só tava com essa respiração, assim, tipo, ai, não aguento mais. E aí a moça da recepção, não, calma, respira com calma e tal, tá tudo bem. Porque lá a equipe é toda assim, né? A equipe do início ao fim vai falar, respira fundo, calma. Tá tudo bem, não sei o quê. Por sorte, como era madrugada, estava bem vazio, né? Porque eu cheguei... E era pandemia também, né? Era pandemia também. Aí, tanto que você não pôde entrar primeiro e tudo. Aí a gente entrou, eu fui fazendo minha ficha e tal, eu lá na bola. E aí, quando a moça olhou e tal, eu falei até que eu queria um quarto com banheira. Ela falou, nem se tiver, não dá tempo. Porque, né, já tá com 10 e tal, não dá tempo, até que enche banheira, etc e tal, tipo, esquece isso. E aí, depois, elas ficaram rindo, falando, essa é a menina que chegou parindo. Porque na hora que eu cheguei, elas tipo, calma, não sei o quê. Mas depois que elas viram que, de fato, eu já cheguei lá com 10 centímetros, ela falou, não, você chegou plena, né, tipo... Assim. Porque tem gente que chega muito
muito nervoso. Aham. Com muita dor, tem gente que... Cada um reage de um jeito. Sim, à tem dor, pessoas assim que chega com 2 centímetros, 3 centímetros, já chega com limiar de dor bem alto, sabe? Também tem pessoas que vai ganhar o bebê, e eu brinco, né, que são as mães que vão parir rindo, sorrindo, e elas chegam lá nos 10 centímetros, pleníssimas, sorrindo, e vida que segue, entendeu? Assim, eu não cheguei plena assim também, não. Mas suportei. Eu lembro, eu cheguei até a vomitar. Você não vai lembrar nessa hora, porque é tanta coisa. Teve uma hora que ele falou assim, não, vamos deitar. Eu ficava só na bola, eu não saía da bola. Uhum. E aí teve uma hora que ele falou, não, vamos deitar aqui na cama pra eu contar se vai dar igual e tal. Aham, sim. E aí na hora que eu deitei, eu não aguentei. É eu muita deitei, e aí essa dor deitada eu não suportava. Era o único jeito. Tanto que eu parei na banqueta, né, que era a posição que eu mais ficava confortável. E na bola, o que eu fiquei até ir parir. Que era a posição que mais me deixava confortável pra suportar ali a dor. Deitada, pra mim, foi assim, insuportável. Quem fala comigo que pariu deitada, eu só penso na minha. Como eu não aguentava essa dor, sabe? Eu falo, gente, como assim, sabe? Eu lembro que eles conferem o batimento, Sim. né? Eu falei, pode ser aqui na bola? Tipo assim, que eu não aguento deitar. Aí o cara, não pode, tal. Foi o Walter, eu lembro. Era um homem, eu não lembro o nome dele. Ele foi super tranquilo. E uma outra coisa que eu passei, que foi... É muito único, né? Você já deve ter acompanhado muitas, como fala, muitos partos totalmente diferentes. Sim. E aí uma coisa que eu aprendi, assim, né? Que na hora que tá quase o bebê nascendo, que aí tipo ele vai, aí volta, fica nessa, né? Sim. Só que o Henry foi e não voltou. Você lembra disso? Não. Não? Ele foi e ele não voltou. E ele ficou com a cabecinha. Isso é muito comum. Um pouquinho pra fora. Só que essa hora, pra mim, foi tipo assim... Essa dor não tem nenhuma igual. Nenhuma. Na hora que sai, tipo, essa foi insuportável. Sim. Não foi insuportável porque eu suportei. Mas é porque ele falou assim, não... Da próxima contração, ele vai sair mais um pouquinho. E tal. Só que passaram... A gente tem gravado, né? Se eu não me engano, são 7 minutos. Não teve mais nenhuma contração durante 7 minutos. Minha contração que tava, tipo, a cada minuto, não teve outra. Essa dor... Tem hora que o corpo precisa descansar. Que o bebê precisa descansar. Mas eu não tava aguentando. Eu precisava que ele saísse. Mas ele falou, não empurra, né? Porque se você fizer a força... Então, tipo, aguenta. Aí bebe uma aguinha. Eu lembro que eu bebi água. Eu falei, gente, eu bebi água assim. Nossa, eu não aguentava nada. Essa foi a hora mais difícil de todos, assim, pra mim. E aí, só que na próxima contração ele nasceu todo, né? Tipo assim, não teve isso de descer só mais um pouquinho. Então acontece muito isso. Acontece muito. Eu achei que eu era, tipo, uma das poucas que passou por essa situação. Se um dia eu ver, né? Porque eu ainda assisto muito vídeo de parto. Eu sou assim, 10 anos nessa, sabe, nesse contexto de gostar de parto, de assistir parto, de estar presente e tal. Então, se eu assistir algum parto que tenha, você vai ver, tem casos que, por exemplo, a mãe ganha na banheira, e a banheira ela é muito boa pra isso, porque tem essa sensação do círculo de fogo, né? Que é uma sensação como se estivesse queimando. E a banheira, ela alivia isso. Então, tem muitos vídeos na banheira que o bebezinho tá ali com a cabecinha, metade da cabecinha pra um lado, metade da cabecinha pro outro. Porque antigamente tinha muito aquela coisa assim, passou a cabeça, o ombro e o corpinho passa muito rápido. E não é assim, o nascimento ele tem toda uma fisiologia, ele é todo com uma calma, ele é todo, né, o bebê ele precisa rotacionar, ele precisa vir, nascer no tempo dele, ele empurra também, né, não é só as contrações. Então é normal sim o bebezinho ficar ali com a cabecinha metade para fora. Não, gente, mas é isso. Essa parte foi difícil. Mas também, tipo assim, depois que passou, aí na hora que nasce, eu lembro de dar aquela dor, tipo, de susto mesmo. Que aí foi, como ele veio todo também de uma vez. E eu lembro que eu tinha certeza, assim, eu falei, na próxima eu tenho certeza que ele vai sair todo. Tipo, não vai sair só um pouquinho. Eu falei com o Felipe, eu falei assim, na hora que eu falar que ele vai nascer, ele vai nascer? E aí eles, não, tranquilo. Aí eu lembro que ele levantou e foi pegar alguma coisa. Não, você me chama e tal, né? E aí eu falei, agora. Ele, não, tá bom, vai vir só mais um pouquinho. Só que ele tava, só que não veio só mais um pouquinho. Realmente nasceu, né? E aí saiu, e aí pra mim foi super tranquilo depois, tipo, mais uma contração só pra sair a placenta e tal. Que tem gente também que passa por dificuldade depois dessa parte, da placenta. Né?
Sim, a placenta, ela gruda ali, né, no fundo uterino, e aí precisa de uma manobra para tirar, né? É raro, mas acontece. O da Iris, eu lembro que eles precisaram mexer um pouquinho. Tipo, dar uma descoladinha. Entendi. Isso já é uma manobra uma manobra ativa Comum, mesmo, sabe, de fazer. Essa Porque manobra... eu jurava que seria igual, né? Porque a gente acha que um parto vai ser igualzinho ao outro. A gente acha que a gestação vai ser igual. A vai ser assim também. A gestação vai ser igual, a criação vai ser igual, o parto vai ser igual, a amamentação vai ser igual, vai ser tudo igual. Só que não. E eu acho que o maior aprendizado que a gente tem do parto é isso, de um ser diferente do outro, sabe? Um parto ser diferente do outro, uma criança ser diferente da outra. Eu vivenciei isso com uma gestante recentemente, que era o segundo filho dela, e ela, a todo momento, ela falava assim, mas porque do fulaninho não foi assim, do fulaninho não foi assim. E aí eu fui trabalhando com ela no parto, olha, o parto não vai ser assim, a criação dele não vai ser assim, então assim, vai ser diferente entre um e outro. Então a gente já trabalhou dentro do parto ali, né, o psicológico dela, para ela começar a entender que são contextos diferentes, né? Porque tem muito comparativo. Isso é, assim, a gente sabe que não deve fazer, né? Principalmente depois, assim, na criação e tudo, fala, não, né? Uma criança não... Mas é um pouco inevitável. Porque a gente já compara com o outro, seu próprio filho, tipo, automático, até relembrando, assim, o R fazia isso, tal idade. O R não fazia isso, isso faz. Sabe? Tipo assim, isso acontece, até natural mesmo. Isso acontece até entre primo, entre, né, coleguinha, entre a gente mesmo, quando a gente tá conversando de parto, a gente faz as comparações. Tipo, se eu for assim, o meu é inevitável, né? O que não pode é a gente esperar da criança, por exemplo, cobrar, né, que faça igual, porque o outro fez e tal, isso não. Mas a gente dá essa comparada, isso é inevitável. É coisa de mãe, né? E aqui, sem falar nome de pessoas, óbvio, pensa num relato, assim, de um parto o mais fácil que você assistiu. Mais fácil? O mais fácil foi um dia que eu tava em casa e era um segundo bebê. E eu falei com a gestante assim, olha, fulana, você não vai demorar a me contar do parto, não. Que você tá sentindo contrações, não. Porque o seu segundo bebê, o seu primeiro parto foi mais rápido e tal. Então, assim, começou a sentir, me conta. Beleza. Fui pra faculdade e tal. Chegando, eu tava lá na faculdade, ela me mandou uma mensagem. Aqui, Simone, eu tô sentindo desde as 4 horas da tarde. Nossa, eu tô indo pra casa agora. Isso era à noite? Isso era à noite. Cancelei tudo que eu tinha que fazer. Fui pra casa, coloquei meu uniforme cirúrgico e ela tinha combinado da irmã vir me buscar. E ela morava no Gagé. Aí ela foi e falou comigo assim, a minha irmã tá indo te buscar. E a irmã dela demorando a me buscar. E no meu coração eu tô assim, gente, não sei. Eu bati aqui no... Aí... no meu coração ali falando que tinha alguma coisa ia acontecer. Aí quando a gente tá chegando no Gagé, o marido liga e fala assim comigo assim, tá nascendo. Eu falei com ele assim, mantenha calma, respira e apoia ela. E ele mudou na hora, né, o desespero dele, apoia ela, vê o que ela precisa e tal, fica tranquilo que eu tô chegando. Não, tô ligando pro SAMU, tô ligando pra não sei quem, Eu falei, olha, o SAMU não vai chegar a tempo. Calma, respira e acolhe ela. Na hora que eu cheguei, na porta, assim, era uma casa que você vinha reto e virava, assim, era o quarto. Na hora que eu olhei, só a cabecinha do bebê pra fora. E eu sempre ando com luva, né, pra ajudar na amamentação e tal. Coloquei a luva ali... E a gente foi apoiar o bebê, a mãe. Dali a pouco o bebê nasceu, foi pro colo da mãe. Dali a pouco o SAMU chegou. Aí o SAMU ainda questionou assim, por que vocês não chamaram a gente? Por que vocês não só levaram pro hospital? Porque ainda tá na placenta, ainda tá ligado pelo cordão umbilical. Tá. Aí eles foram tirar o cordão umbilical e a gente foi. Pronto, chegou lá, o médico olhou, tá ok, e saiu. E tive um parto também, que o bebê nasceu ali na Leroy Merlin.
A gente estava chegando no Neo Center. No carro, a mãe na frente, e ela começou ali nos puxos, e a gente que passa pelo parto, a gente sabe, os puxos são diferentes. Não, eu lembro que você me perguntar isso, e eu falava, eu não sei o que é isso, porque depois, eu sabia, depois do R, mas no dele eu não tinha, é porque, eu não sei, gente, pra todo mundo, pra cada um é diferente. Mas como eu, tipo assim, tava tentando exportar a dor, porque eu só pensava, vai aumentar, então essa aqui você tem que exportar, porque eu não queria analgesia, eu não queria nada, né? Eu queria, na minha cabeça, eu parto totalmente natural e tal, não sei o quê. E aí você me perguntava, e aí, já tá sentindo push e tal? Eu não sei o que é isso. A gente faz algumas perguntinhas. Já tá sentindo, né, vontade de fazer cocô? Já tá sentindo uma pressão? Isso tudo são perguntas que a gente faz ali que é o que o corpo assimila, né? Porque uma gestante primigesta, ela não sabe o que é o fazer força, né? Então, assim, aí chegou ali no Leroy Merlin, ela começou a fazer push, eu falei assim, passa ela pra trás. Passou ela pra trás. Na hora que passou ela pra trás, assim, eu lembro que o bebê tava coroando, assim, o pai olhou pra trás, arregalou um olho, eu falei, calma, tá tudo bem. O bebê já nasceu, já foi pro colo da mãe, seguimos o percurso pro Neo Center, e tá isso. Só crescendo esses bebesadas. Nossa, gente, eu tive medo disso também, de nascer no carro, assim. Por sorte, a gente foi madrugada, tava tudo tranquilo. Tava na estrada. Mas as pessoas falam muito isso com a gente também. Quando a gente fala, por exemplo, vou ganhar lá em Belo Horizonte. Já tem que estar lá e tal. Eu falei, não, vou esperar, tá, não. Mas se nascer no caminho, se não sei o quê, e quanta coisa pode dar errado. Aí, porque viu um caso que aconteceu assim. Assim, as pessoas... Um parto de uma primigesta, Bruna, ele demora de 12 a 15 horas. Então, o primeiro bebê, ele vai demorar pra nascer. Agora, o segundo bebê, a gente já fica mais atento. De modo geral, né? Tem gente que tem bebê mais rápido. Tem gente que... O seu parto foi super tranquilo. O meu foi 14 horas. 14 horas. Mas o segundo? Desde o início. O segundo a gente já divide 13 horas, tipo assim, a diferença. Ou 12, não lembro agora. Mas a diferença é bem pouca. Eu costumo... dividir aí, por exemplo, meu primeiro parto foi 14 horas, então no segundo a gente põe aí umas 7 horas, entendeu? Porque o segundo filho ele já nasce mais rápido. Eu achei que ia ser mais rápido, mas não foi muito rápido não. Mas foi bom, né? Foi bom? Foi uma boa experiência. E aqui, a gente já acelerou aqui pra falar das suas experiências aí, que eu quero saber a mais difícil também. Mas antes, vamos só voltar um pouquinho. Você, então, naquele momento ali do parto e tal, abriu a sua mente, tipo, legal, ser doula e tal. E aí, com o Luca pequenininho, você começou a estudar mesmo pra ser doula? Como que foi isso? Eu comecei a estudar na gestação, estudei muito. E o Luca no colo, amamentando, eu estudando, fazendo curso, me especializando. E assim, na verdade, inicialmente, a minha ideia era fazer grupo de apoio. Então eu tive o Luca, a gente criou um grupo de apoio, né, que tinha várias mulheres. E a gente foi conversando, eu fui passando minhas experiências para elas, fui passando todos os documentos que eu tinha e tal, fui passando para elas, e elas foram começando a me perguntar, por que você não acompanha a gente? Por que você não acompanha a gente? E aquilo foi virando chavinhas. Por que não? Aí eu comecei a estudar, me profissionalizar, para eu poder acompanhar elas. E aí eu tô até hoje, assim, eu estudo do Luca no colo, até hoje eu estudo sobre partos. Porque tem sempre uma atualização, muita mudança, né? Então... E eu sou muito grata, assim, sabe, Bruna? Porque eu acompanhei com equipes muito boas, sabe? Eu aprendi muita coisa dentro do Sofia Feldman, sabe? Na prática mesmo. Na prática ali, com os enfermeiros, com os médicos, né? Dentro do Neo Center eu também aprendo todo dia, sabe? Então, assim, todo dia tem uma atualização ali que a gente conversa. Tem os médicos daqui também que eu trabalho com eles, que, né, a gente vai conversando e eu vou aprendendo também. Então, assim, o parto... é um aprendizado contínuo, assim, sabe? A gente tá sempre aprendendo, a gente tá sempre estudando, sabe? E conta um pouquinho, assim, para as pessoas na teoria, né? A gente tá falando aqui um pouco da prática, de algumas coisas, mas qual que é o serviço da doula? O que a doula... Pra quê? Por que contratar? Em que ela vai me ajudar?
Então, hoje, podia falar com vocês 1 milhão de coisas que a gente faz, né, que ajuda e tal, mas o que eu acho mais importante é o apoio contínuo. Sabe, esse apoio da gestação, da hora que a gestante fala assim, Simone, eu quero ter você comigo, até o final do parto, você tá ali com a pessoa no apoio contínuo, esclarecendo dúvidas, acolhendo, medos, anseios, sabe? Se você presta esse apoio contínuo de uma forma eficaz, você já fez 80% do seu trabalho. Uma mulher empoderada, uma mulher com informação, ela já está pronta para chegar ali e ganhar o bebê. Estando a doula ali ou não, entendeu? Estando a equipe ali ou não, porque às vezes a gente pensa assim, para o meu parto ser perfeito, eu preciso do meu marido, da minha doula, do meu médico e tal. Lógico que a gente precisa dessas pessoas. É o nosso alicerce ali. Mas ter a informação, a mulher tá empoderada ali, tá certa do que ela quer, já é 80%, porque a mulher na hora do parto, ela precisa dela mesma, ela precisa da conexão com ela precisa do conhecimento dela, e aí isso tudo vai abrindo as lacunas. E a gente, como doula, o marido, o médico, a gente tá ali para fortalecer ainda mais. Então, o principal hoje que eu vejo, né, que eu converso hoje com as doulas que eu tenho contato, é essa questão do apoio contínuo. Passou o apoio contínuo, a questão dos alívios de dor, né? Então, assim, o parto, gente, não dá pra gente romantizar e falar assim, não dói. Dói pra caramba, né? Quem falar o real do parto vai falar que o parto ele dói, que o parto é um processo que não é fácil, é um trabalho de parto mesmo. E estar ali com os alívios de dor, a massagem, a compressão, óleo essencial, óleo de massagem, isso tudo ajuda aí essa lacuna dos 20%. E aí a gente fecha ali com uma boa estruturação, sabe? Uhum. Isso é outra coisa que eu lembro também, que você até... Como o Felipe tava comigo em tudo, você ensinava pra ele como fazer em mim, uma massagem na minha lombar, que eu lembro que, nossa, me dava um alívio assim. Na hora que a contração vinha, eu precisava dessa massagem, me ajudava. E aí você tava ali, tipo, auxiliando ele. Sim. E foi o que me fez suportar. Chegar no hospital com 10 centímetros também foi por causa de todo esse apoio durante todo esse Porque tempo. Antes, assim, igual eu falei, o quê, né? Porque você acompanhou a gente desde o início. Então, essa questão da informação. Eu era uma pessoa que pesquisava muito. Sim. Só que vinha dúvidas. Sim. Porque a gente leu uma coisa, leu outra coisa e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que eu sempre te consultava, falava, não, vamos perguntar isso pra Simone. E aí eu lembro que você falava muito assim com a gente, tipo, olha, não vou te falar se você deve ou não tomar essa decisão. Tipo, colhido, não sei o que, coisas que vai fazer com a criança lá. Tipo, tudo isso, porque é muita coisa, né? Sim. É muita coisa, não é só, só parir e pronto. Só parir pronto, isso. Eu tava muito preocupada com, depois que parir também, como que vai ser, o que fazer com a criança, tananã, com a amamentação, né? Tudo. E aí, eu lembro que a gente sempre ia e te perguntava, por exemplo, a gente fez o plano de parto. Sim. Você super orientou a gente, olhou, né? Viu, isso mesmo que você quer, explicou aquilo que a gente tinha dúvida e tal. Então a gente foi lá no Sofia, nem precisava, né? Foi tudo perfeito, a gente entregou e tudo, mas assim, eles atenderam tudo que a gente queria e tal, mas só de ter o plano de parto na mão, Sim, deixava a gente também mais confiante. Porque o grande tchan, né? A grande questão ali do plano de parto não é você entregar, é você fazer, você entender, você aprender e você falar. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer meu plano de parto, eu fiz meu plano de parto Ctrl+C, Ctrl+V. Então aí uma hora viraram pra mim e falaram comigo assim, e a minha placenta tava assim, dolorida pra sair, e tava lá no meu plano de parto assim, não quero que tire a placenta. E eu nem sabia o que era isso. Sabe? E aí falaram, aí eu falei, não, tira essa placenta logo e tal, mas tá aqui no seu plano de parto, que você não quer que tire e tal. Então, assim, o plano de parto, a grande questão dele é você
fazer ele pra você saber o que é, entendeu? Ah, vai pingar o colírio de prata? O que é colírio de prata? Na hora a mulher... Então, assim, eu pego ali informando pra vocês fazerem o plano de parto conforme a vontade de vocês. E uma coisa que é muito importante também, Bruna, é entender que não adianta a gente... Porque hoje, né, o parto em hospitais tradicionais, o grande protagonista é o médico. Então, o médico que tá ali, o médico que faz tudo. E quando a gente vem com a humanização do parto, a gente busca trazer esse protagonismo pra família. Então, não adianta a doula entrar ali dentro do contexto familiar e pegar o protagonismo pra ela. Entendeu? Ah, não, então eu vou pegar aqui. Não, eu tenho que dar o protagonismo pra quem ele realmente... de quem ele realmente é. Que é do marido e da esposa. Né, do companheiro e da gestante. Então, assim, eu não decido nada, sabe? Eu não decido nada. Ser doula é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, mas a gente também passa a nossa responsabilidade pros responsáveis, né, pro casal. Então, assim, né, a decisão ela tem que ser tomada de forma consciente e a gente entrega aos prós e os contras. Então, o colírio de prata, o pró é esse, o contra é esse. Você escolhe pôr no seu plano de parto e assim vocês são protagonistas da história de vocês. É isso. Mas assim, é uma informação que talvez a gente tivesse ali, se a gente pesquisar e tudo, só que muitas informações soltas, né? E aí a gente pegar aquilo e entender, igual você tá falando, beleza, tem aqui um plano de parto base e tal, não sei o que, eu vou montar o meu baseado nesse. Mas e na hora que eu não entendo o que é isso? Sim. Às vezes eu lembro que a gente perguntava assim, olha, a nossa linha de pensamento é essa, tá correto a gente pensar isso? E aí você já sabia falar, sim, isso aqui tá dentro da linha que vocês pensam, mas né, tipo assim, pode a doula ela é uma ponte, né, Bruna? Porque as informações vagas ali na internet, no celular, nos grupos... E até médico, né, Simone? Porque eu, por exemplo, com o Henry, eu ia no posto, depois... tive problema, mudou o médico e tal, fui em outro médico e médicos diferentes falam coisas diferentes. Sim. E isso deixa, às vezes, a gente um pouco insegura. Sim. E aí, eu lembro que quando eu fui nesse médico e tal, eu falei, é a Simone que tá me acompanhando, meu parto vai ser assim, ok, pronto, não, sabe? Ele já me respeitou ali, não sei se por isso, mas assim, eu me senti, como eu digo, tipo, que eu sabia o que eu tava fazendo. Então não era alguém que tava ali insegura, que tava ali sem saber o que queria, que poderia ser manipulada de repente. Eu sempre Enfim, falo porque aquelas isso. informações. Que uma outra coisa que aconteceu comigo no do Henry, eu tava já com todas as informações, com seu acompanhamento e tal. E aí eu passei mal um dia, desmaiei e eu fui pro Quelu, se eu não me engano. Nem sei, eu não sei o nome dos hospitais. Mas eu fui, e aí tinha uma gestante lá, e o médico falou com ela assim... Ela, não, porque eu quero parto normal. Ele virou e falou assim, você não tem passagem. Só olhou pra ela e falou isso, né? Tipo assim, ela lá, no corredor e tal. Não tem como e tal. Você é muito pequena, você não tem passagem e tal. E eu lembro que eu falei com o Felipe, eu tenho que falar com ela. Ele falou, Bruna, gente, a menina tá, tipo assim, na hora de parir. Você não vai ali, vai falar com ela, vai salvar ela do quê, né? Tipo assim, não é seu papel fazer isso. Mas aí me fez pensar, nossa, se ela tivesse toda a informação, se ela tivesse algum acompanhamento... Não ia ser simples assim, sabe? Eu lembro dela chorar assim muito e eu super preocupada lá, pensando... Eu queria fazer alguma coisa, mas ele falou comigo, não, minha filha, não é seu papel fazer isso num momento desse também. Mas é essa questão de ser essa ponte, sabe? A gente como doula, né, vindo com esse tema de novo, né, a gente também tem essa função de ser ponte entre a informação de qualidade, sabe? Porque eu falo, meu Deus, gente, tem coisas que as gestantes leem que eu fico assim... Nossa, sabe, umas informações que elas têm também. Então essa é a ponte entre a informação de qualidade e o casal. Eu acho que pra gente foi tão, tipo assim, deixou a gente tão confiante que o da Isis, por ser próximo, eu sentia que eu já sabia tudo. Eu não precisei meio que pesquisar nada de novo. Eu peguei só o plano dela de parto, modifiquei só o dele, né? Modifiquei pra ela, tipo, só mudei o nome e umas figurinhas lá que a gente tinha feito e tal. E que o dele eu lembro que foi do Darth Vader. Darth Vader. Aí eu também. Aí eu só o dela foi o quê?
Também, eu mantive de Star Wars, só que aí, tipo, eu coloquei a Leia, a princesa Leia, como, tipo, a protagonista ali, sabe? E aí eu lembro que um dos enfermeiros, quando pegou, ele era fã, aí ele, não acredito, que legal e tal. Quando ele pegou pro quarto dela. E aí, E assim, a gente se sentia tão confiante, a gente sabia... Tipo, eu tinha ali as informações muito frescas ainda. E porque desde ali que o Wayne nasceu, eu tinha certeza já que eu queria outro. Eu sabia o que eu queria. E aí eu sentia assim, eu tô pronta, sabe? Eu sei o que fazer, eu sei tudo e tal. Não tô dizendo que as pessoas não precisem. Eu acho que se a gente tivesse contratado de novo também seria muito bom, porque eu passei uma única coisa que eu teria certeza. Eu falei com o Felipe, se a gente tivesse com a Simone, não teria passado isso. Foi o único, tipo, problema que a gente teve. Que aconteceu no dela. Minhas contrações começaram às 3 da tarde e tal. Fui tomar café com uma amiga, não sei o quê. Aí eu já sabia que, tipo assim, era meio demorado, não era simples assim e tal. E eu ainda sou muito apegada, mas eu era totalmente apegada ao Henry. Ele nunca tinha dormido sem mim, nunca. E ele tinha desmamado há pouco tempo, ele desmamou com 1 ano e 8 meses, porque meu leite secou, ele mamava só pra dormir à noite. E aí, tipo, a gente... muito, muito grudado. Ele tinha acabado de fazer 2 anos. Os dois são do mesmo mês. Ele é do dia 9, ela é do dia 28. E aí, eu tava com 39 semanas e 6 dias, igualzinho dele. E aí, as contrações começaram e tal. Eu falei, estou iniciando agora o trabalho de parto. Já sei, tipo, tenho certeza. Mas eu sei que também demora e tal. Já sei assim, né? Também tava imaginando que ia ser igualzinho. E aí, a aula dele terminou. Isso 3. Aí fui tomar um café, a aula dele terminou 5 horas, tava na escolinha. O Felipe buscou ele. Eu não lembro se buscou minha mãe ou se minha mãe veio pra cá depois. Eu sei que eu falei assim, a gente vai fazer com ele tudo normal. Tirei uma foto dele, falei, a última foto que eu tô tirando dele antes da irmãzinha dele nascer. Eu que tomava banho com ele. Tomei o banho com ele sentindo contração. Porque aí o início já era tipo 6 horas, 3 horas depois. Tava um pouquinho mais forte, mas assim, não tava também ainda... suportável. Tava ok. Tomei banho com ele, tendo contração, ele no trabalho de parto e tal. E o Felipe, tipo, tá, agora eu vou lá, vou fazer ele dormir, que é igualzinho que a gente sempre fazia. O Felipe foi pro quarto, fez ele dormir e falei, amanhã, quando ele acordar, ele não vai ver a gente. Porque aí agora a gente vai pro hospital. Eu tava muito... A parte mais difícil pra mim foi essa. Deixar ele aqui, sabe? E porque se dependesse de mim, eu levava ele comigo, mas não podia. E aí minha mãe ficou aqui. E aí ele foi, ele estudava só na parte da tarde. Aí eu combinei lá na escolinha, ele iria no integral porque minha mãe trabalhava. Então ela levou ele cedinho, ou seja, ele acordou, não viu a gente. Perguntou e tal, mas foi tranquilo. Foi pra escola, passou o dia todo na escola. E nisso, olha só, beleza, a gente saiu daqui de Lafayette, era umas 10 da noite, eu acho. Eu não lembro certinho os horários mais não, mas a gente foi. E as minhas contrações estavam aumentando. Tudo ok. E minha mãe ficou um pouco desesperada. Vai logo pra BH, Bruno, melhor já ir, que não sei o quê. O Henry já dormiu. Tipo assim, não fica aqui esperando não, sabe? Vai que dá alguma coisa. Aquela coisa. Eu falei, não mãe, beleza. Tô terminando aqui, vou tomar meu banho e tal, me arrumar e tal, vamos. Aí a gente foi. E aí, as contrações estavam num ritmo, ok, não lembro o tempo, mas eu sabia que ia demorar um pouquinho ainda. Mas falei com o Felipe assim, vamos passar no hospital pra ver como que tá, já que a gente tá sozinho, não tem a Simone que acompanha a gente, não tem ninguém, já que a gente tá sozinho. Vamos passar lá só pra ver o que eles vão falar, como que tá a dilatação, como... Aí a gente vai pro hotel, a gente olhou um hotel relativamente pertinho ali. A gente vai pro hotel e na hora que coisar, a gente volta pro hospital. Ok, era nosso plano, tudo certo. Aí na hora que a gente chegou no hospital... Beleza, esperei e tal, lá, tava tranquilo também, era à noite, mas na hora que ela foi... Eu não sei como que fala, é contar? Isso, foi monitorar as contrações. Monitorar. Menina, eu não tive a contração na hora que eu deitei lá. Eu não sei o que aconteceu, Simone, eu sei que, tipo assim, tava certinho, eu tava contando. Não teve a contração. Porque você está verticalizada, estimula as contrações. Então, pra gente monitorar uma contração e ver que ela realmente é uma contração de trabalho de parto, a mulher tem que estar deitada de barriga pra cima. Entendeu? Então, por isso que no parto do Henry, eu falei que você deita de barriga pra cima. Aí você não aguentou, porque tava muito forte. Não deu tempo de contar. Aí não deu tempo de contar, mas é por causa disso. Então, na hora que eu deitei, não teve a contração. Nossa, essa hora eu
É eu horrível, queria né? morrer. Eu que chorei. Não chorei na hora, na frente delas. Mas a minha dor, nesse momento, isso aí, até que elas me atenderam, já era quase meia-noite. Aí já tava bem forte, sabe? Eu falei, vai, eu tenho certeza que eu tô em trabalho de parto. Tipo assim, aí ela virou e falou assim, olha, não lembro a questão da dilatação. Teve dilatação? Tinha alguma dilatação? Tocou. Aí eu não lembro quanto, mas eu lembro que ela falou, se você quiser, eu posso descolar aqui um pouquinho, vai acelerar. Como você tá com muita dor, posso te dar um remédio. Eu era tão, tipo assim, eu tava tão, não quero nada de remédio, não sei o quê. Depois eu falei com o Felipe, na hora que eu saí de lá, devia ter aceitado, ia ser, sei lá, um biscopão, uma coisa assim, só pra me dar um alívio. Aí eu falei, não quero nada. Tipo assim, vou aguentar, tá. Beleza, descolou ali e falou, aí você pode ir. Tipo assim, amanhã de manhã você vem pra casa, fazer não sei o quê, tananã, né? Aí eu falei, beleza. A gente saiu, eu entrei no carro, comecei a chorar. Eu quero voltar pra casa, que o Henry vai acordar e não vai me ver à toa, que essa menina não vai nascer, que não sei o que e tal. Nervosa. Essa foi a hora difícil pra mim, sabe? Se tivesse esse acompanhamento, eu não teria passado isso. E aí, ele virou e falou assim, Bruna, vamos fazer o seguinte, a gente já tá aqui em BH. A gente dorme no hotel. Se de manhã não tiver nada, a gente volta pra casa cedinho. A gente acorda tipo 5 da manhã e volta pra casa pra dar tempo do Henry acordar e te ver. Aí eu falei, então tá. Eu aceitei por isso, mas tipo assim, eu fiquei muito frustrada. O ponto foi esse, sabe? Eu fiquei muito frustrada, que eu falei, eu sabia que eu tava que não sei o que, então aquilo me pegou muito assim. Aí a gente foi pro hotel. O hotel era uns 10 minutinhos dali. Eu não sei se era porque era à noite, né? Não tinha trânsito nem nada. 10 minutos. A gente chegou, o Felipe entrou e começou a fazer o check-in. Na hora que ele pagou, eu fiquei dentro do carro, ele falou assim, paguei. Eu falei, aumentou. Ele falou, você tá me zoando, eu acabei de pagar. Eu falei, aumentou. Ele falou, não, Bruna, vamos subir, vamos pro chuveiro e tal, a gente vê. Simone, a gente subiu, eu entrei no chuveiro, começou a ficar insuportável. Eu falei, vai nascer. Arrepiei. Não tem como. Eu falei, vai nascer, não tem como. Tipo assim, não tem como. Aí eu saí do chuveiro, vesti a minha roupa, voltamos pro hospital. A gente só pagou o hotel, voltamos pro hospital. Chegou lá, eu já estava com, sei lá, se eu cheguei, tava com 3, tava com 5 centímetros. Falou, tá evoluindo. Aí fez a contagem e falou, agora tá evoluindo. Como tá um horário tranquilo e tal, não sei o que, a gente vai te levar pro quarto. Aí teve o quarto com banheira, que era o meu sonho. Aí, só que na hora que ela falou que tava com 5 centímetros, veio a frustração de novo. Porque o da Isis, a sensação que eu tive é porque ela tava muito mais baixa, sabe? Ela sempre foi muito mais baixa. Então essa parte pélvica mesmo, sempre foi, desde da primeira contração, foi muito mais dolorida do que a do Henry. Eu senti uma dor um pouco mais intensa, sabe? Então, 5 centímetros tava doendo bastante, comparativo que eu tinha na minha mente do Henry, sabe? Quando eu cheguei com 10. Eu falei, gente, é mais ou menos 1 centímetro por hora. Aí vem as matemáticas. Aí eu falei, até dilatar isso tudo, eu não vou aguentar, porque já tá doendo muito, que não sei o que. Eu já comecei, não, que vai demorar muito, que não sei o que, tal. Aí beleza, me levou pro quarto com a banheira quentinha, entrei na banheira, já deu um alívio e tal. Ela falou, não, fica tranquila. Aí nisso, até que eu entrei, era tipo, já quase umas 2 da manhã. Porque meia-noite, até que tomei banho, até que eu voltei, até que mandou pro quarto. Aí já era quase 2 horas, mais ou menos. E aí ela falou assim, não, fica tranquila, 5 centímetros, tipo assim, até, vamos ver. Eu lembro que o Felipe pediu pra ficar nos quartos de baixo, que alguém tinha falado que os quartos de baixo tinha algum... as casas de parto. Aí virou e falou assim, olha, se nascer depois de 4, um negócio assim, aí dá, porque vai trocar a equipe. Aí tinha um negócio lá que eles falaram assim, mas se for antes não dá. Ele falou, não, 5 centímetros, 2 horas, vai dar tempo, né? Então tá, já tava com essa coisa. Aí ela foi, escreveu o nome da Isis na touca, tudo bonitinho, não sei o que. Aí ela saiu da sala, foi fazer não sei o que. Falou, já volto, deixou a sala escurinha, tava com as minhas músicas. Então, tipo, tudo isso, eu sabia o que fazer, que ia me deixar tranquila, né? O Felipe levou o tripé com a câmera, deixou lá, tudo bonitinho e tal, não sei o que. No que ela saiu, eu virei pra ele e falei assim, vai nascer. Eu quero sair daqui da banheira, que ela vai nascer. Pega a banqueta, eu quero ir pra banqueta. Aí já tava um pouco quente, eu comecei a sentir um calor, sabe? Eu falei, eu não aguento ficar aqui dentro da banheira. Eu achei que eu queria... que ia ser tudo pra mim nascer lá dentro da banheira, mas eu não aguentei ficar, sabe? Eu falei, eu não quero, eu quero ir pra banqueta. Não sei se eu tinha também um apego, se era o meu lugar de confiança, que eu sabia que com o Henry deu certo e tal. Eu só queria ir pra banqueta. Eu falei, pega a banqueta que ela vai nascer. Aí ele pegou a banqueta, que já tava ali perto, assim, pra gente e tal. Aí eu sentei na banqueta, dei uma contração e tal. Eu falei, ela vai nascer. Simone, ele falou, peraí, vou pôr a câmera pra filmar. Foi lá, deu play, voltou. Nada falou, de chamar ninguém, eu vou só pôr pra filmar. Pôs pra filmar. Aí falou assim, não, mas tipo assim, vai, né, a contração e tal, achando. Aí eu falei, ela vai nascer. Aí ele foi e gritou. Aí ele, enfermeira, tá nascendo.
Não deu tempo. Quando elas chegaram, já tinha nascido. Até que ela colocou a luva, já tava no meu colo. Ai, que delícia. Aí, tipo, a gente já sabia o que fazer. Eu não tive medo, né? Tipo assim, aí, nesse momento eu já senti, assim... Eu sabia o que eu tava fazendo, sabe? Tava ali com a minha música, a luz tava baixa. Eu tava, tipo assim, eu já tinha ficado na banheira. Tudo que eu queria, eu tinha vivido. Já tinha passado aquele estresse do início, que foi só pra pagar o hotel. Só pra pagar o hotel. Aí o Felipe ficou feliz, que ele foi lá no outro dia e tomou o café da manhã do hotel. Então tá bom. Pelo menos fez valer. Ela nasceu 3 e... Ai, gente, eu achei que eu nunca ia esquecer. Mas 3 e pouquinho, foi muito rápido. A menina falou, a enfermeira na época, né, que tava lá com a gente, ela falou assim, não imaginei que ia ser tão rápido. Tipo assim, dilatou muito rápido em pouco tempo. Sim. E aí ela tava colocando a luva, só que ela chegou, né, tava saindo, aí até que ela colocou a luva, não pode pegar sem luva, né? Quem que pegou você? Eu e o Felipe. Ai, ele tava por trás, aí ele me ajudou aqui. Já pegou aqui. Aí, o próximo pode ser em casa já. Eu falei, já aceitaria isso aí. Não, mas você já sabia desde o R. Mas você já sabia, só que você tinha... muito... Ali, eu sabia, igual a essa hora, que ia nascer, sabe, eu tinha certeza absoluta. Eu falei com ele, vai nascer, eu sei que essa dor, que essa sensação que eu tô tendo agora é de que vai nascer, sabe? Então, mas, tipo assim, eu sou muito grata a tudo que você fez por nós no parto do Henry, porque eu só tive esse segundo parto tão maravilhoso também por causa do que eu vivi no primeiro. Agradeço. Foi porque, ótimo. Principalmente pelo fato de ter tido esse momento que elas falaram, tipo, não tá ainda e tal. Isso me deu uma frustração tão grande que, tipo assim, se dependesse de mim, eu teria voltado pra casa e eu não sei o que teria acontecido, né? Porque... ia ter ganhado na estrada. Porque pelo tempo, do jeito que foi, ou teria ganhado aqui e seria a conta de chegar. Eu também gostei muito de acompanhar vocês, sabe? Tenho um carinho enorme por essa família. Já vim aqui antes, né? No Take. E agora eu tô aqui com o Mater. Isso. E, nossa, eu tenho muito orgulho de você, da sua história, sabe? De ver como que você se empoderou, a mulherzona que você virou, a mãezona que você virou, sabe? Então, assim, agradeço muito também ter feito parte, né? Você ter aberto as portas da sua casa pra mim, né? Ter confiado no meu trabalho. Então, assim, só agradecer, viu? Que fofa! Mas a gente já tem coisa pra contar. Temos coisa pra contar. Mas, realmente, assim, fez toda a diferença, sabe? Eu falo, assim, para as pessoas, quem tem vontade de ter parto normal... Pra mim, tipo, foi o que... E quando eu falo, até deixa coragem mesmo, de fazer a gente confiar na gente. Que é o que o Felipe fala muito, que pra ele foi isso, de, tipo assim, saber que tinha alguém ali, você precisava só estar ali. Eu acredito, com a gente, tá tudo bem. Eu acredito bem. muito no que eu faço, sabe, Bruna? Atualmente eu tô com um projeto, porque a Lafayette tá crescendo e Lafayette tá recebendo novas mulheres com esse chamado de ser doula. Então eu tô, né, eu entrei na linha de frente, tô com essas mulheres que, né, estão se fazendo doula agora, porque é muito grande, sabe? Uma grandeza muito... É uma profissão muito grande, você precisa estar ali ter a doula. Se fosse eu manejei de um jeito, mas se fosse outra pessoa também, ela ia manejar de uma forma. Então, assim, é tudo mérito das técnicas que a gente usa, né? E ao mesmo tempo tem uma frase que a gente estuda muito ela na psicologia, que é: saiba de todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então é isso que eu tô tentando trazer, porque a técnica de como ser doula, ela é muito eficaz, né? A forma como que a gente trabalha, ela é muito eficaz, ela traz mesmo esse empoderamento. A gente só tem que ter alguns cuidados, a gente tem que ter algumas, né? Tem que ter a nossa profissão ali é o auge da humanização, né? Do humanismo ali, né? Porque perceber, hoje em dia, por exemplo, a gente entra no hospital, você é o paciente do prontuário 003, né? Dentro da humanização do parto não é, né? É a Bruna, é o Felipe, é o Henry, né? A Isis. Então a gente tem nome. Então isso muda muitas coisas, sabe? E isso, tipo, igual você tá falando assim, a Isis. Eu lembro dela, tipo, ela escrevendo, a enfermeira lá, né, que tava escrevendo com a caneta na touquinha, tipo assim, porque não era a touca personalizada que eu levei, era ela ali, né, dando nome pro bebê, que ela tava ali acompanhando, que não era só um bebê, Não era era só um a Isis. bebê.
E realmente isso, tipo, são detalhes que fazem muita diferença. E eu vejo muito isso, porque eu atendo muito em hospital que também não é humanizado, que o número ali do prontuário, bebê, sabe, não saber o nome da gestante, a mãezinha, o paizinho, né, o bebezinho, mas poxa, não, temos um nome ali, né, temos essa obrigação com essa humanização. E lembra aí uma história do o parto que vai vir na sua mente, né? O mais difícil, você contou do mais fácil. O mais difícil? Então, eu tava no Sofia e eu entrei com uma gestante, ela já tava com 41 semanas e ela não tinha sinal nenhum de trabalho de parto e a gente precisava começar uma indução. Então, começou uma indução, começou prostrol e colocou um miso e ela já começou a sentir muita dor. Miso é um comprimido que coloca ali no colo. Colocou o primeiro miso, ela já começou a sentir muita dor. Colocaram 8 miso e o colo não mudou. E aí, depois desse miso, eles colocaram também um balão de Foley, né? Que é uma outra estratégia para indução. E não adiantou também. E nisso ela tava com muita dor, muita dor. Só que ainda não tava ali no tempo não tinha nem justificativa para estar doendo. Então não tinha muito o que ser feito. Então ela tinha ali massagem, tinha banheira, tinha chuveiro, mas a anestesia em si ali não tinha o porquê, né? Porque ainda não tinha dilatação, não tinha nada. E aí ela foi e depois de muitas horas, ela foi aí teve uma indicação de uma cesariana. E era uma gestante que queria muito um parto normal. Então foi um parto assim bem, bem desafiador, sabe? Bem desafiador. A gente ficou lá no total de 3 dias. 24, 48, 72 horas. E ela foi bem guerreira. E a indução, ela é complicada, sabe? É verdade que dói bem mais. Porque você tá fazendo o corpo entrar em trabalho de parto, né? Você tá forçando com que o corpo entre em trabalho de parto. Então é um pouco mais doloroso. E depois ela ficou bem? Aí depois a gente, né? Aí eu tive esse apoio contínuo com ela pós-parto. A gente conversou muito e tal, e ela ficou bem, sabe? Porque ela realmente sentiu que ela fez tudo que ela podia fazer. Foram 3 noites sem dormir, 3 dias sem comer direito, sabe? Então foi assim, mas foi uma tentativa, sabe? E eu acho que esse tentar, ele é muito importante, sabe? E ela tentou, então... É porque isso também é uma coisa muito única, né? Eu conheço algumas pessoas que tentaram o parto normal e não conseguiram. E aí, tem 2 versões, assim, que eu já ouvi, de pessoas que eu conheço. Uma, tipo, foi tudo em vão. Se eu soubesse, teria marcado a cesárea no dia que eu queria e tal, não sei o quê. Senti dor, passei por tudo aquilo à toa. E outra pessoa, inclusive uma amiga minha que falou ontem, virou e falou assim, pelo menos eu sei que eu tentei. Eu fiz tudo que eu podia, não deu, tá tudo bem, sabe? E assim, é muito importante para criança, sabe? Muito importante para criança que o corpo da mãe fale que, né, que tá começando o trabalho de parto. A ocitocina tá ali no começo, no começo não, né? Tá sendo ali estimulada desde o começo e o corpo tá entendendo, sabe? Que o bebê tá chegando. Então, assim, não é uma coisa, tipo, deitei 40 minutos depois, 20 minutos depois, o bebê tá no meu colo, ou às vezes não, né? Porque tem hospital que o bebê não vai direto pro colo da mãe. Então, o bebê nasceu, chorou e pronto. Não, tem eu assimilei, entrei em trabalho de parto, né? Vivenciei as contrações. Entendeu? E isso também é muito importante. Eu lembro de você falar com a gente, tipo assim, a gente tá estudando, a gente tá caminhando para um parto normal, natural, ok. Mas, se for necessário, a cesárea, né, é o caminho que, tipo assim, salva vidas, etc e tal. Mas isso é muito difícil quando a gente tá ali na cabeça que a gente quer uma coisa. Eu não sei como eu teria enfrentado se eu não tivesse conseguido, sabe? Porque... na prática, porque na teoria eu sabia, eu falava, não, eu sei que eu vou conseguir. Eu falava assim com o Felipe, eu sei que eu vou conseguir. Mas se precisar, ok.
Só que na prática... Mas eu tenho uns carrinhos no consultório, né? Os meus pacientes até ficam rindo. Eu tenho um carrinho no consultório e eu fico assim, olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Parto é caminho, tá? A gente tá caminhando aqui pra um parto normal e natural. Mas pode chegar lá na hora e ir pra um parto normal. Que eu precisei de uma anestesia, precisei de um fórceps, precisei de alguma coisa. A gente desviou a rota aqui. Ah, não, a gente viu que não tá mais legal, a gente vai aqui pra uma cesariana. Então, não é o parto a qualquer custo, mas também não é cesárea por causa de qualquer motivo banal, entendeu? Então, eu acredito sim que, né, se você precisasse, não precisou, mas pela percepção que você tinha, eu acredito que você ia ter se assimilado bacana. Sabe, eu tive uma gestante também que ela queria muito parto normal, e ela teve uma cesárea e ela ficou aí uns 2, 3 meses para processar. Mas agora ela processou, sabe? Agora a gente O ponto pra mim, eu acho, não sei, né? Mas é essa frustração, sabe? Que é o que pega. Eu sou uma pessoa muito controladora. Então, quem me conhece um pouquinho já sabe, eu sempre falo sobre isso, que eu sou muito controladora. E eu lembro, os dois aconteceu isso. Eu falava, não precisa nascer numa domingo ou segunda, porque sábado o Felipe trabalha muito e tal, e precisa ter um tempo aí, a gente, junto. E deu certo, do Henry, entrei trabalho de parto no domingo, nasceu na segunda. Aí entrei na segunda e nasceu na terça. Mas aí o povo fica rindo, tipo, você é controlando o incontrolável, né? Tipo assim, ainda mais entrar em trabalho de parto e tal. E trabalho de parto é isso, é ser incontrolável. Incontrolável. Mas eu não aprendi muito, não. Não aprendeu, Bruna? Não controlar tanto. Eu continuo tentando. Assim, eu sei, eu continuo me frustrando, mas eu acho que eu aprendi a lidar um pouco melhor com a frustração. Tipo, hoje eu sei que eu planejo uma coisa, a coisa sai fora do controle, eu não surto mais. Eu precisei fazer terapia, né? Sim. Quando eu tive o Henry, eu fui pra terapia pra isso, justamente. Eu falava assim, eu sou muito controladora, eu quero fazer tudo do meu jeito e tal, não sei o quê. E as coisas estão um pouco fora do meu controle. Sim, porque a maternidade é bem fora do controle. É total, né? É tirar a gente do controle. Nossa, e a gente brincava assim, o Felipe falava assim, você que mandava nessa casa, até o Henry nascer. O Henry começou a mandar. Porque tava na hora dele dormir, eu não ia sair. Tava não sei o quê, eu ia fazer o que ele precisava. Tipo assim, sempre ali atendendo as necessidades dele, né? E aí depois, agora a Isa tá mandando mais, porque ela que é a mais nova. Mas, tipo assim, de atender mesmo a necessidade. Então, tem uma necessidade de ser atendida, eu fiz um planejamento. Planejei sair daqui 1 em ponto. O bebê fez cocô, eu tenho que trocar o cocô. Então, eu vou sair depois, eu não vou sair com ele com cocô pra trocar no lugar, por exemplo. Então, são coisinhas assim, pequenas, às vezes, que eu me frustrava muito. Então, eu aprendi a me frustrar um pouco menos. Né? Tipo, relevar. Tipo, não, tá tudo bem, isso aqui acontece e tal. Mas eu ainda fico tentando estar no controle. Eu também. E como, no fim das contas, pra mim, acabou que o parto, por exemplo, teve essa frustração, mas acabou dando meio que certo dentro daquilo que eu planejei e tal... Eu senti que eu tava meio que ali no controle, sabe? Sabia o que eu tava fazendo, deu certo, montei tudo do jeito que eu planejei, sabe? Foi caminhando tudo tão ok, que eu, tipo, não senti que eu tava perdendo o controle. Entendi. Então... Mas, assim, em vários momentos acontece, né? Porque é inevitável com criança. Não, e hoje eu com o Luca tá com 10 anos, sabe, ele tá numa fase que tudo que eu construí, ele desconstruiu. Você acha que a fase mais difícil é a que a gente tá vivendo? Ou você consegue olhar pra trás e falar, não, de fato, tem uma fase X. Eu acho que é um eterno Mario World, sabe? Você vai lá, passa a fase assim, aí você passa feliz e tal, e de repente vem e fica um pouco mais difícil, sabe? Então, e as dificuldades, elas são diferentes. Hoje, eu vejo assim, que antes as dificuldades elas eram mais físicas, elas eram mais, sabe? Hoje as dificuldades são mais mentais. O que ele pensa, sabe? Como ele age, o que ele vai fazer, sabe? Isso hoje em dia é o que... Perguntas, nessa fase dele perguntar, te questionar coisas. E não coisas. É perguntinhas de criança, são perguntas bem complexas, sabe? Então, assim, igual, por exemplo, quando era pequenininha eu vestia assim, 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 assim. Hoje quer ficar andando de chinelo de dedo. Eu falo, meu filho,
Não quero ser identidade de dedo. Ai, mas por que tem a ver? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, sabe, isso é só um exemplo. Aí fica, sabe, nessa... Eu acho que também é muito único pra cada pessoa, cada família, cada criança. Pra mim, os 3 primeiros meses dos 2, mas principalmente do Henry, não teve nada a comparar até hoje, sabe? Primeiro, eu acho que por ser mãe de primeira viagem e eu ser muito controladora, a gente não quis a ajuda de ninguém, nem mãe, nem sogra, ninguém. Então era tudo eu e o Felipe. Foi uma época que tava uma frente fria muito grande. O Henry ficou doente já no primeiro mês, ficou gripado, chegou a precisar fazer manobra de desengasgo nele, porque era muito catarro. E lavando o nariz, e o Felipe trabalhando muito, então eu ficava sozinha vários momentos. E eu tive uma laceração de grau 1, que eu fiquei um pouco dolorido durante uns 15 dias, principalmente fazer xixi e tal. E eu tive muita dificuldade para amamentar. Principalmente o seio direito. Eu sentia muita dor, assim, de chorar. Os primeiros 15 dias era chorando, eu dava mamar chorando, mas porque eu queria muito amamentar. Então, tipo, foi tão intenso esse início pra mim. E aí, ele não dormia fácil. E eu não deixava ele chorar, assim, um segundo. Eu fazia xixi com ele no colo. Porque, tipo, eu não podia pôr no berço ou na cama, em nenhum lugar assim. Porque ele chorava, resmungava e tal. E eu não podia deixar ele dar um chorinho. Então foi muito pesado, sabe? Porque eu queria atender ele a qualquer custo. E de madrugada, nesses primeiros meses, que eu fazia? Ele resmungava, eu já pegava e colocava no peito. Então eu passava, tipo, a maior parte da minha vida amamentando ali. Porque o bebê nem e eu sentia dor, então... Sim, eu só fui aprender isso depois. Nem sempre, né? O resmungo é um... Exatamente. Mas tanto que o que me salvou com ele, eu levei ele pro quarto dele com 4 meses. Não era o indicado, mas era do ladinho do meu, mas... Não era do ladinho, mas era com a babá. Eu dormia com a babá assim, sabe? Eu não dormia, descansava. Era no volume máximo e tal, não sei o quê. Mas eu consegui ver que às vezes ele só resmungava e voltava. Foi quando eu comecei a aprender um pouquinho sobre o sono dele, foi o que... foi me dando Então, tipo assim, foi logo que passou esses 3 meses, sabe? Pra mim foi tão intenso que até hoje, assim... ficou meio grudado assim na minha mente, que foi muito difícil, sabe? E daí isso também foi muito difícil, porque eu tinha um Henry muito pequeno. Sim. E ele sentia muito ciúmes dela mamar, era o ponto principal, assim, sabe? Quando ela ia mamar, porque ele tinha desmamado há pouco tempo. E desmamou porque o leite secou, tipo, não foi porque ele não quis mais. E aí, quando ele via ela mamando, ele falava, chega, mamãe, guarda. Ele falava assim, guarda, ela não quer mais, não. Já chega, já tá bom. Então, tipo assim, não, filha, aí aquela coisa. Aí, às vezes, tentava amamentar longe dele. E aí, essa necessidade de pegar muito no colo, não sei o quê. E aí, ele tinha muitos ciúmes. Então, também, achei que foi, sabe? Por mais que ele sempre tratou ela com muito carinho. Ele ficou apaixonado de ter irmãzinha e tal. Mas ele tinha os ciúmes, principalmente de mim. Eu era... só dele, né? E ali, agora, a Isis demandava muito. Então, foi muito intenso. Fisicamente, principalmente, mas também pra mim foi mentalmente. Mas, à medida que eles vão crescendo, eu acho que educar é incomparável, né? Incomparável. E hoje a gente tá vivendo uma questão, assim, com essas tecnologias, com celular, com computador, PlayStation. Então, assim, a gente tá vivendo uma coisa muito nova, é muito complicado. Hoje, por exemplo, o Luca, ele não tem acesso a celular, mas ele já teve antes. E quando ele teve, eu vi ele muito agressivo, sabe? E até comentei com o médico dele falou, realmente, as mídias sociais estão deixando muito agressivo. Então, ele hoje é bem complicado por causa dessas questões, sabe? Só que a gente vai adaptando. Hoje o Luca tem uma rotina, então é mais... Por isso que a gente tem que ter base, né? Uma base bem sólida, bem... Né? Isso que a gente faz é muito importante, né? Começa com parto, aí a gente vai tendo conhecimento para criação, né? Então isso tudo é muito importante para ter uma base sólida e conseguir orientar eles, porque é bem complicado. Eu acho que essa troca também que a gente tem é muito enriquecedora, porque uma coisa é o palpite que vem ali solto ou menosprezando a sua maternidade e tal. Outra coisa é uma pessoa que relata a experiência dela, te conta algo que, né, vai servir talvez de maneira diferente pra você, porque cada um é único e tal, mas que vai te trazer um conhecimento, vai te trazer uma nova perspectiva e
a gente vai ali adaptando, né? A rotina com as crianças, porque na prática é bem complexo. É bem complexo. Ser mãe, pai, é bem desafiador, né, Bruna? É bem desafiador, nossa. E eu tenho uma coisa que eu falo com o Felipe, assim, eu tenho visto, assim, aí já faz pirraça, né? Tava até comentando com você antes do episódio começar. Gente, ela é tão pequena pra fazer pirraça, mas, nossa... Mas eu sei que passa isso que ela faz, por exemplo, já não me deixa tão... tipo, tenso e tal, igual eu ficava com o Henry, sabe? Porque a gente tem muito uma questão a provar pra sociedade também. Então, o que as pessoas vão pensar de mim, vai parecer que eu não sou uma boa mãe, se eu não corrigir de maneira... Eu já tô liberta disso, com a Isis, sabe? Então, isso, tipo assim, aí os outros vezes, ela faz pirraça, fala, faz. Tá tudo bem, vai passar e tal. Daqui a pouco acaba. E ela faz, e ela olha pra cara da gente pra ver, tipo, e aí? E aí? Gente, não, é inacreditável. Mas com o Henry, ele tá numa fase que ele presta atenção em tudo que a gente fala. E ele é super atento. Puxou o pai dele, igualzinho, gente, presta atenção em tudo. E aí, ele começou a falar assim com a gente. Problema é seu. Ele falou isso um dia. Eu fiquei muito nervosa. Falei, como assim você tá falando isso? Onde você aprendeu? Como sei o que? Comecei a perguntar e tal. Beleza. Não pode falar isso, etc e tal. Aí uma hora eu e o Felipe discutiu alguma coisa assim. Eu falei assim, o problema é seu. Ele falou comigo primeiro. Não lembro, enfim. O problema é seu, isso e tal. Sabe aquele jeito que a gente fala, tipo assim, não deu tempo. O problema é seu, agora tem que resolver não sei o quê. Aí eu lembro, gente, que o Henry, o primeiro dia que minha ficha caiu, que ele virou pra mim e falou assim, uai, mamãe, não pode falar isso. Você falou, o problema é seu com o papai. Aí eu falei, não acredito, gente. Porque eu tava pensando muito como uma resposta, sabe? Uma coisa muito ofensiva. Mas vi que a gente tava falando de um modo natural ali. Numa discussãozinha, tipo assim, não era uma briga, era uma discussão de alguma coisa, tipo, deveria ter problema seu e tal, então faz assim, não sei o quê, sabe? Uma coisa que pareceu, que pra mim era tão normal. E quando ele pegava. E aí eu falei com o Felipe. E aí teve outros momentos que o Felipe falou comigo, eu falei. E aí a gente agora tá se corrigindo toda hora. Porque a gente tem que ser exemplo. A parte mais difícil é essa. A parte mais ser difícil. Exemplo. Porque a gente vai, faz e fala um negócio que, o problema é seu. Tipo, como se não fosse nada. E aí a criança tá repetindo aquilo e você fica assim... Onde você aprendeu isso, menina? E vai ver, aprendeu com a gente. Com vocês. Tipo, de uma coisa que a gente não tava vendo que a gente tava fazendo. O que também é legal, que faz a gente perceber que às vezes a gente tá até se tratando de uma maneira ríspida e tal, que a gente pode melhorar nisso. Então, é um ensinamento contínuo, né? Sim. Ser mãe, assim. Ser mãe. Porque eu vejo isso também, que eu aprendo também toda hora. Sim. Que ele, tipo, mamãe, não pode falar assim, né? Você falou. Aí eu lembro, eu peço desculpas, eu falo, não, filho, desculpa, é mesmo, a mamãe tá errada e tal, vou tentar não fazer de novo. Não pode falar, não é legal, né? Ele e tal. Mas, tipo assim, ele quer fazer também, quer fazer, e também vai ficando um pouco automático, né? Tipo, aprendeu, tá repetindo e tal. E você é pedagoga, né? Então, você... Mas aqui, caso Ferreira, espeto de pau, né, gente? a gente não consegue, e isso foi muito libertador pra mim com a Isabela, pediatra dele, sabe? Adoro ela. Bruna, você mãe é uma coisa, sabe? Você profissional é outra. Tipo assim, você não vai ser profissional pro seu filho. Não é que em nenhum momento a gente não seja. Então é óbvio que tem momentos que eu sei, que eu uso a informação que eu tenho, e eu sei ali algumas coisas que... o porquê de algumas coisas e tal. Só que na prática eu sou mãe. Tipo assim, minha maior preocupação, é alimentar, cuidar, deixar limpo, dar carinho e tal. Então, essa parte que eu fazia sendo só professora, era muito fácil. Eu dava carinho e ensinava. Só que o respeito, as minhas amigas, quando a gente junta, falam assim, gente, como que essas professoras fazem com esse tanto de criança, né? Porque a gente compartilha, às vezes, birra, isso, aquilo. Gente, eles não fazem com as professoras o que eles fazem com os pais. Aqui é o porto seguro deles, é o lugar onde eles podem ser eles mesmos, é onde eles estão testando limites, etc e tal, né? Com professora, gente, eu nunca passei nada parecido com o que eu passo como mãe, sabe? Tipo, nem de longe. Parecia que, tipo assim, que a professora é o máximo respeito ali que eles vão ter. Faz sentido. Me olhando como aluna, realmente. Você não fazia com o seu professor, o que você fazia com sua mãe? Faço.
não responde do mesmo jeito, não faz a birra que você faz. Não faço. Não faz. Então, não tem nada comparado a ser mãe. É uma viagem muito... E a minha mãe fala assim, não acaba nunca, né? Essa preocupação, essa coisa, a gente tá sempre ali, tipo, muda, igual você falou, a fase, muda o tipo de preocupação, muda o desafio, mas tem sempre algum desafio. Sim. Mas vale a pena, né, Simone? Nossa, vale cada momento. O que seria da gente sem esses meninos? Eu falo que eu sou totalmente realizada, sabe? Sendo mãe, tipo, eu vejo que de fato era o meu sonho de vida. Eu tenho muitos sonhos pra mim, mas ser mãe tipo, é o meu maior sonho. Então, tá ali com eles, fazer a coisa por eles tipo, é tão... É quase se eu já tivesse alcançado tudo que eu quisesse, sabe? E aí chegou ali no patamar. Agora o resto é tipo lucro. Não é mais sonho de vida, sabe? Então é muito incrível. Eu te acompanho, eu vi você falando sobre isso no outro dia numa caixinha. Falei. Mas é muito bom. Eu vou finalizar, infelizmente, né? A gente tem que finalizar. Mas eu vou te fazer umas... Peraí, vou caminhar aqui pro final, uma anotaçãozinha que eu fiz. Mito ou verdade? A doula substitui o médico ou a equipe obstétrica? Mito. Cada um tem sua função. A função da doula é muito diferente da função do médico, da enfermeira. É um mitão. Parto humanizado é sinônimo de parto em casa? Não. Parto humanizado é um método, né, de parto que ele pode ser, né, do parto em casa à cesariana. Então pode ter uma cesárea humanizada. Pode ter uma cesárea humanizada. Que é porque automaticamente, a gente até já falou sobre isso, mas automaticamente a gente pensa em parto normal. Em parto normal. Não, mas é um tipo de assistência. Assistência humanizada é um tipo de assistência ali que vai ser manejada, sempre olhando o protagonismo da mulher, mas sempre ali na necessidade do biomo, né, mãe e bebê. Respeitoso, né? Tem a ver com isso. Sentir dor no parto é sinal de que algo está errado. Não. A dor no parto, ela tem muitos significados, né? Não é a dor da morte, é a dor da vida, né? Da dor do que tá vindo uma criança aí. Ter uma doula ajuda a reduzir o número de cesáreas desnecessárias? 50%. É comprovado cientificamente que ter uma doula ajuda a reduzir o tempo de trabalho de parto, a cesárea, as violências obstétricas. Depois que o bebê nasce, o trabalho da doula termina? Não. A gente ainda tem aí, algumas doulas têm 30, outras doulas têm 40 a 60 dias com a mãe, né? Então a doula pode ajudar desde o emocional até a questão da amamentação e etc. É isso. Só trazendo aqui um pouquinho mais de informação pra gente finalizar. Quero te agradecer de novo por ter aceitado vir compartilhar, trazer informação, trazer sua experiência, contar um pouco também da sua trajetória aí como mãe, né? E dizer que você fez toda a diferença de novo, né? Já falei no meu parto, nos dois, porque automaticamente no da Isis. E pra mim, realmente, assim, eu renasci. É muito clichê isso, mas, assim, eu renasci, assim, sendo protagonista ali no meu parto, sabe? Sim. Isso foi muito significante pra mim e realmente me trouxe a força de acreditar que eu poderia cuidar, que eu poderia fazer tudo por eles, que essa mãe nasceu mesmo ali comigo, sabe? Que é muito único também, né? Não quer dizer que vai ser assim pra todo mundo, mas pra mim foi. Quando a gente pare, né, um bebê, a gente renasce como mulher, né? Você renasceu 2 vezes, no caso. Sim. Então, assim, eu que agradeço de estar aqui novamente, né? Eu ficava assistindo os episódios e falava, não acredita lá que a Bruna não vai me chamar. Você tá na minha lista desde a primeira, Simone, mas era a hora certa. Tá vendo? Era a hora certa. Mas eu sabia que você ia me chamar. Na hora que apareceu o convite, eu falei, yes, venci. Então, assim, agradeço muito o carinho que você sempre tem por mim. Você, Bruna, o Felipe, tá? Eu, novamente, admiro muito você como mulher, como profissional, como mãe. Tá? Obrigada. Estamos aí, precisando de mim, é só me chamar que eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada, muito sucesso pra nós. Você. Então, gente, é isso.
Tchau! Se você gostou desse episódio, aproveita, já deixa aqui o seu like, comenta o que você achou e compartilha também esse vídeo com outras pessoas. Siga a gente aqui no canal e também no Instagram, que é @mater.podcast.